Nós somos os surfistas além point, entendeu? Mas Storm, e você quebrando. Aliás, você ganhou o campeonato, né? Aqui em Salvador, o Bahia Pro Deixa eu falar sobre esse. O que acontece? Esse aí foi o primeiro campeonato que eu fui realmente como profissional. Foi 88. Foi 88. E eu fiquei na casa do Samir, ele que me recepcionou aí, cara. Um cara gente fina pra caramba. E outra coisa, cara, a Bahia tem uma galera muito gente boa, né, cara? E o Tinho, o Samir. Tem tanta gente que eu vou esquecer aí, o irmão do Samir, vocês mesmo aí, você, o Marcos e o Gaspari, e diversos atletas lá, nota 1000. E uma coisa que me marcou... do Olimpinho, Marcos Boi, exatamente, né? Ricardo BC. Marcos Boi, maluco pra caramba, né? Dava batida na duna de carro. Então, falando desse campeonato, me marcou muito, que foi o primeiro campeonato profissional que eu ganhei. Eu fiquei na casa do Samir, cara, todo dia. Ele tinha uma moça que trabalhava com ele que fazia uma comida diferente, baiana, também me chamou bastante atenção. E eu fiquei amarradão, porque a final foi com o Rodrigo Rezende, né, cara, que é um dos maiores big riders do mundo. Eu acho que o mar tinha uns 2,5 metros para mais um pouco, né? Você tinha que eu acho que para mais, viu, velho? Você tinha que entrar 1 quilômetro para você conseguir chegar no pico, entendeu? Eu vou te dizer que eu nunca mais na minha vida eu vi um mar daquele aqui, velro. Nunca foi mais. Porque o Rodrigo Rezende estava aí, cara. O cara é Big Rider. Big eu Rider, não sou né? Big Rider, mas eu consegui pegar. Eu fugi da tua pergunta. O Roberto Valério, para mim, cara, foi um dos maiores empresários que o surf teve. Grande surfista, assim. Eu pouca vez na vida conheci alguém que gostava tanto de surfar como o cara. Eu vejo um monte de gente que se amarra em surfar, mas ele era fissurado. Ele acordava para ir para surfar, entendeu? Ele acordava a café da manhã, às vezes ia cedão, pegar onda. Quanto maior o mar, melhor para ele, cara. Ele tinha um lance, uma vontade de surfar e uma vitalidade que ele tinha, cara, vontade, uma energia, que, cara, não é brincadeira, não. Ele, mesmo se ele tivesse meia hora, ele ia entrar na água, pegar 2, 3 ondas, sair e ir para o trabalho. Era demais. E acolhia todo mundo, cara. No apartamento dele, tinha, acho que eram 2 quartos e sala, né? Cara, tinha baiano, pernambucano, tinha de Cabo Frio, tinha um outro que era do Sul. Ele recebia todo mundo. Ficava, às vezes, 10 pessoas na casa dele, no apartamento, cara. Era impressionante. Eu ia comentar o seguinte, cara, que o que fica do Roberto Valério, o que a gente ouve todo mundo falando e a leitura que eu faço é o seguinte: é um cara que podia guardar muita coisa para ele, né? Ele podia usufruir sozinho de muita coisa, e parece que a impressão que eu fico é que o grande prazer dele não era usufruir disso, era compartilhar o que ele tinha. Fosse dinheiro, fosse o conhecimento dele de competição, né, Vitinho? Me parece que ele passava muita orientação para toda a equipe e colocar aquela pilha que ele tinha, né, nessa galera que ele apoiava. Ele tinha uma energia assim fora do comum, cara. Ele gostava mesmo de compartilhar isso, levar você, vamos lá, meu irmão, vamos pegar aquela lá, vamos lá em Sunset, vamos pegar uma grande da série, tu vai ver como é que é a parada, uma sensação gostosa, não sei o quê, e aí perguntava da onda, conversava, o que tu fez, o que tu não fez, e foi maneiro, deu um... E ele era muito bacana, assim, tinha uma energia, assim, fora do comum, cara. Todo mundo que conheceu teve a oportunidade de conhecer, estar perto, sabe, assim, como o cara era um ser humano, assim, nota 10, meu irmão. Era muito bom. Tatuí, brother, você falou aí que tu se profissionalizou aqui na Bahia em 1988, mas 88 foi o ano, cara, do Mundial lá do Fabinho, e eu acho que tu tava naquela equipe, não tava? Não, tava, com certeza. Não tava? Inclusive, o Rodrigo Rezende também tava, eu acho. Tava. O Fernando Graça. O Bolha, o Fernando Graça, né? Teco tava como Júnior também. Teco também tava. Sérgio Noronha tava também, não era? O Neco também tava. Neco, como o Dedé Fará. Dedé Fará. Sérgio Noronha estava em 86. O Zé Paulo também tava, o Fabinho. Sim. Olha o time, velho. Olha o time. No Unibord estava o Peixe. No longboard estava o Rico, e nas meninas estava a Tanira e a... Acho que a Brigitte. Brigitte, exatamente. Foi uma equipe bem campeã, né, cara?
até por Itacoatiara, me lembro no começo das competições, a gente pegou um mar grande lá, me destaquei numa onda bem, bem legal que tinha lá, mas a final foi numa ondinha, até como o Fabinho realmente falou, uma ondinha bem parecida com a onda dele, cara. Ele surfou muito, entendeu? Até o Rodrigo Rezende também. O Fernando Graça também conseguiu uma colocação que agora não me lembro se ele foi para a final ou foi na semifinal, mas foi, na verdade, cara, essas equipes vieram do ano passado, né, do Mundial passado de 86, e aí vocês se lembram, em 87 teve um circuito amador muito forte, né, com várias etapas espalhadas pelo Brasil, e em 88 também. Então esse time que foi, né, nem sei porque o Vitinho não conseguiu se classificar, Vitinho, em 88, ou vocês hoje já estava profissional? Por um atleta. Então, eu fiquei por 1 ou 2, cara. Fiquei bem próximo ali. Quem foi no meu lugar, quem foi na minha frente foi o Fernando Graça, o Bolha. Para você ver, hein, Marcos? Pô, pro Vitinho ficar de fora, como era forte essa equipe, hein, cara? Eu ia dizer, cara, imagina quem ficou de fora desse time aí, cara. Era uma época de ouro, né, velho? O que Fabinho ganhou, o Mundial seguinte, a grande aposta era Kelly. E Kelly não venceu. Né? E quem venceu, se não me falha a memória, foi um taitiano, não lembro o nome do cara, que esse cara eu acho que nem vingou no circuito mundial, nem nada disso. Quem para a routine. Esse cara aí, exatamente, Vitinho. Esse cara aí. Marcos, em 86, o Kelly Slater não se classificou para o time, ele estava lá assistindo. Como o Neco estava em 88 com a gente. O Neco foi com a gente, tu vê que depois os resultados vieram. Ele foi como alternate, né? Não foi isso? Exatamente. Mas era ruim de se machucar, né? Eu ia até sem perna, né? Por se machucar. Lembrando aí o que o Tatuí falou, cara, eu estava assistindo o campeonato de Newcastle. Toda hora os caras davam ênfase ao clube de surf lá de Newcastle, de Merriweather, Mark Richard, Matt Roy, Luke Egan, e os outros caras. Eu olhei ali, cara, assim, aí parece assim, um retrato de todo mundo junto. E, cara, isso aqui no Brasil não é feito. É tipo assim, o pessoal esquece das histórias, entendeu? Mesmo que seja para falar, sabe, do clube de surf de Saquarema, onde é o campeonato sediado, mas que fale não só das coisas assim dos estrangeiros. Tá no Brasil, a etapa do Brasil, então vamos falar das nossas histórias aqui. Das nossas histórias, exatamente, cara. Né? Então, você vê, os estrangeiros não deixam passar isso em branco, entendeu? E aqui a gente, pô... Mas Vitinho, isso é uma coisa cultural, não sei se só no Brasil, mas no Brasil isso é cultural. Cara, o Brasil é um país que não tem memória, velho. No surf, e os surfistas brasileiros são brasileiros, né? No surf isso acontece direto, velho. A galera não lembra do que passou, só fala do que está acontecendo agora, entende? E é como se tivesse começado ontem. Então o nego vem e lacra frase, e lacra posicionamento, e lacra regra, como se as coisas tivessem começado ontem. E atropelam tudo que veio lá atrás, cara. Mas graças a Deus existe o Surf Debate, a Vision Surf, para a gente lembrar. Giovanni. Pô, lógico que os caras que estão lá no WT são os caras que a gente tem que realmente reverenciar. Mas, chegou em Saquarema, a gente tem que reverenciar o Bocão, o Maraca, os próprios atletas lá, o Mica, o Tony Pardal, os caras que... Vou esquecer, eu sempre vou esquecer alguém, mas, tem tanto surfista, o próprio Raoni, o pai do Raoni, tem tanta gente lá para ser contada história, cara. Então, a gente precisa abrir esse leque, a gente tem que sair um pouco dessa parada de imediatismo. Fala, Marcos. Eu não vou entrar nessa seara de credibilidade e entidade, não, senão a live vai para outro lado. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, cara. Duas coisas. Primeiro, o Brasil não tem memória, isso é fato, mas existem as exceções. Você chega em Cabo Frio hoje, tá a estátua do cara aí, ó, lá na frente da ponte. De bronze. Olha essa foto aí, eu pedi pro Guta botar. Isso aí é 1980 e alguma coisa. Você vê se você acha uma prancha sem adesivo, velho. Botado de patrocinador. Cali Rodrigues, Felipe Dantas, Pedro Miller, Neno Matos, Federico Dore, Nelson Ferreira, Dadá Figueiredo, Rodolfo Lima, Picuruta Salazar, Davi Rosadel, Sérgio Noronha. Fê Correia.
Vê Correia, vê se você acha... lá atrás. Exatamente. Vê se tu acha aí alguém... Heraldo, Fred Doureiros, exatamente. Vê se tu acha alguém... Algum escondido aqui embaixo, ou com a cabeça para cima. Com a cabeça verdade. Cima, com adesivo da Plankton. Com adesivo da Plankton aí na prancha. Era uma época que todo mundo tinha patrocínio. Época boa. Entende? Então, assim, cara, é um ano dourado do surf. Mas eu quis fazer essa correção aí só porque... a gente, sim, o Brasil é o país que não tem memória, mas, verdade seja dita, Vitor Ribas tem uma puta, ou pelo menos tinha, né, uma puta de uma estátua na chegada da cidade. Isso era fantástico. Eu ficava muito orgulhoso, velho. Chegar em Cabo Frio e ver a estátua do cara. Era fantástico. Olha aí, ô Marcos, o cara deixou a gente ganhar ele na frente da casa dele. Olha que vacilo. Cavalheirismo, rapaz. Vitinho é um gentleman. Cara, mas deixa eu te dizer, você falou aí, Vitinho, que aquele Mundial lá de 88, tu não chegou, tu não foi por uma bateria, alguma coisa assim, e existem outras situações também que tu não chegou mais à frente por causa de uma bateria, como, por exemplo, o teu... primeiro, deixa eu construir aqui a ideia. É importante falar que, até o título mundial de Gabriel Medina, o melhor resultado de um surfista brasileiro no circuito mundial é de Vitor Ribas. No terceiro lugar, em 1989, o surf brasileiro não se vende mediaticamente e não valoriza a cadeia produtiva do esporte. Vários ídolos de várias gerações caíram no esquecimento. Exemplo, Tita sem um teto para morar. Tem muita coisa, velho. Valeu, RC9 Market. Realmente tem muita coisa, mas não vamos nem entrar nisso aí, porque senão a gente vai cair para um outro processo. E só voltando a Vitinho, em 99, no ano do título mundial do Mark Richard, Vitinho foi o melhor brasileiro, foi terceiro colocado, que foi a melhor classificação por 15 anos, né, Vitinho? Até Gabriel Medina se tornar o campeão mundial. E aquele ano, cara, se tu passa mais uma bateria, tu era vice-campeão mundial. É isso? Foi por 90 pontos, eu fiquei atrás do Taj Burrow, né? E o campeão foi o Mark Okilupo, né? E aquele ano foi muito disputado. Até a penúltima etapa, que era no Brasil, eu cheguei no Brasil com chances de ser campeão mundial, cara. Só que lá no Brasil, olha que doideira. A mídia não falava assim, tipo, pô, o brasileiro tem chance de ser campeão mundial. Eles falavam assim, pô, a volta do Oki, porque ele estava voltando ao surf, né? Já tinha parado há um tempo com alguns problemas. E ia ser muito legal dele ser campeão, né? Ia ser o retorno dele, né? Que era um grande ídolo. Foi um grande ídolo, né, do surf, e só se falavam nisso. Aí o Oki acabou sendo campeão na Barra, mas depois viram os cálculos, fizeram errado. Lá no Havaí, que foi campeão mesmo. Foi eu lembro disso. A RSB estava dando seus pulos ainda. Cara, e aquele ano foi interessante, cara, porque se minha memória não estiver falhando, eu acho que até o meio do circuito, tu não passava da terceira fase, né, cara? Né? E aí depois, de repente, você fez final, acho que foi em Fiji, né? Fez semi... Comecei no Japão fiz quarta de final, aí fui só... Huntington Beach, você fez também uma classificação boa, não foi? Coisa assim. Também. Perdi para o Fabinho na semifinal, em Huntington também. A gente fez pódio de 3 brasileiros em Huntington, numa época assim que, cara, todo mundo ia assistir o campeonato, era o campeonato mais importante dos Estados Unidos. Não tinha trash naquela época. O campeonato mais importante dos Estados Unidos era Huntington. E de uma hora para outra, praia cheiona, primeiro, segundo, terceiro brasileiro. Neco ganhou, Fabinho em segundo e eu em terceiro. E o outro terceiro era o Sani Garcia. Mas, cara, vamos combinar que Trestles é a etapa do CT, e esse ano vai ser o lugar onde vai terminar o CT. Mas toda vez que rola o US Open, cara, é um troço gigante, maior do que Trestles. Sempre foi assim. Sempre foi assim, isso aí. Tatu, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Tu foi vice-campeão brasileiro, não foi? Ou eu tô bugando? Fui vice-campeão 2 vezes, cara. 2 vezes, não foi? O que acontece? Teve uma etapa... Que um foi 92, foi o ano... Exatamente. O que aconteceu? O outro ano foi 87, alguma coisa assim. O que aconteceu no primeiro ano? Eu até me desmotivei muito, cara, nesse ano, que a gente, o Alternativa, né, o PP na época, eles fizeram uma triagem para selecionar os atletas
que iriam participar do evento principal. E aí deu um problema lá com a Brasp, não sei se era o Perdigão na época, os caras puniram a gente, colocando a gente na triagem, cara. Por exemplo, eu já caía tipo no terceiro round, colocaram a gente para cair no primeiro round, entendeu? E, na verdade, cara, vamos ser sinceros, o Vitinho está aqui, um pouco de prova. O surf no Brasil, depois que começou a se organizar ali, cara, sei lá, não vou falar dessa forma, mas eles tinham uma tendência para levantar e para apoiar um pouco mais algumas pessoas, entendeu? Não Sim. que... Tinha os queridinhos. Não que não merecessem, né? Porque realmente todos... Eu não posso falar que eu acho que foi justo em todos os anos aí, mas isso aí, cara, se eu só participasse lá, eu teria sido campeão, entendeu? Mas não foi o que aconteceu. A gente foi punido, pegamos um mar meio esquisito lá na Joaquina e eu perdi... Realmente me desmotivou, eu fiquei bastante desmotivado. E aí no outro ano eu fui mais ou menos, e em 94 voltei para a disputa, entendeu? E também fui vice, que os caras começaram a me chamar de Shane Horror. Eu falei, porra, fiquei amarradão, porque, porra, um cara... É uma referência de peso, né, irmão? Claro. Pô, o cara ser igual o Shane Horror, entendeu? Eu não sou muito ego-trip. Se eu tiver entre os melhores ali, pô... Se eu conseguir fazer a final, eu tô amarradão, cara, porque o surf já dá tanta coisa, né, cara? A oportunidade, sim, né, Vitinho, que a gente teve de viajar, de pegar ondas boas, cara, isso aí não tem imensurável, entendeu? As viagens que a gente já fez juntos, as ondas que a gente já pegou, isso não tem preço, cara. Então, o detalhe de um campeonato ou não, lógico que, como a minha vitória na França, isso sim realmente foi muito importante, porque... Daqui a 100 anos, quem foram os brasileiros que venceram o WTA? Lá o PP, o Daniel, o Vitinho, o Tatuí, né? O Fabinho, o Teco, o Fabinho. Eu vou estar lá entre os caras do Brasil que ganharam, entendeu? Eu falar de Rob Machado, mas um cara surfar tão fluido e com as manobras tão polidas, igual o Vitinho, com tanta velocidade nas ondas, em qualquer tipo de onda. Cara, para mim, Vitinho, realmente, cara, foi um fenômeno aí da minha geração, entendeu? Sem desmerecer os outros. Porque o que eu vi realmente o Vitinho surfar não estava no gibi, cara. Até porque quando, eu ficava muito orgulhoso quando eu ganhava dele, ganhava do Teco, ganhava do Fabinho, do Renan, de todo mundo, né? Do Burle, do Pedro Milha. Mas o Vitinho era um cara fora da curva, entendeu? O surf dele. Ele sempre foi muito flexível, ele conseguia colocar a prancha onde ninguém colocava, entendeu? Agora ele tinha um grande problema, na hora que ele impregnava ele, né, Vitinho? Ele às vezes ele dava mole, e a galera começou a pegar no pé dele. Sem induzir ele ao erro. Exatamente. Ali falou de toda a geração do surf brasileiro. A gente quer saber o seguinte, agora na seca, ídolo no Brasil, ídolo no exterior. Cara, quem era o cara que então preferia no Brasil? Então eu vou ter que falar que é o Cauli, entendeu? Tá bem. Cauli foi o meu grande ídolo, né? Eu falo com ele aqui de vez em quando. E no exterior, cara, eu acho que da minha geração foi o Tom Curren, né? Tom Curren, para mim, acho que foi o cara que mais surfou. Ele começou a mostrar o surf do jeito que tinha que ser feito, com fluidez, velocidade, entendeu? Como os brasileiros surfam hoje. Boa. E um estilo horroroso, né? Fala, Vitinho. Vai lá, Vitinho. Então, minha referência aqui, eu fui cria de 3 grandes surfistas de Cabo Frio. Miguel Cury, o Hugo de Cabo Frio e o Márcio Boca. E aí, quando eu comecei a ir para o Rio, minhas referências, Rodrigo Osborne, Dadá Figueiredo, Rodolfo Lima... Aí, eu não ouvi o Vitinho nos dizer quem é o ídolo dele fora do Brasil. Internacional, Então, cara, como eu falei, eu aprendi um pouco com cada surfista com quem já vi surfar e com quem surfei. E naquela época, assim, depois que eu fui para fora, eu aprendi muito com o Dave McCauley, uma máquina de competir. O cara ganhou não sei quantos campeonatos mundiais. E, aliás, é o Mr. Brasil, né? O cara era demais. Pessoa nota 10, cara. Meu irmão, nota 10, me ensinou muito. Tom Caron,
Pô, era um surf, assim, para quem era goofy, cara, com muita força. É isso que eu ia falar. Pô, o goofy não pode deixar de falar de qualquer um. Dominar. E Tom Curren, né, cara, que é um mestre do surf, fluidez, estilo. Então, a gente vai pegando um pouco de cada um e vem trazendo para dentro da gente, né, cara? Que eu acho que o surf é assim, é uma troca de informação. Se você achar que você sabe tudo e não vai aprender nunca nada, você não vai evoluir. Porque... a sua vitória, Tatuí, na época tu ainda não era do CT, né? Você foi como alternate, né? Tô lá, a primeira bateria já perdi de cara, fiquei em terceiro. Né? Eu fui para repescagem. Cara, realmente eu não sei o que aconteceu, que eu me encaixei com o mar. A primeira bateria foi contra a Stuart Bedford Brown, que você, não sei quem se lembra, um cara que surfava bem de frontside para a esquerda, né? Um cara meio grandão assim. O Hyde dizia que ele era pago para ser bonito. Né? Exatamente, era modelo, né? Aí na segunda fase, essa foi a primeira, né? Na segunda fase, a praia já começou a lotar, né? Que foi contra o Kelly Slater, né, cara? A praia lotou, aquela praia de Biarritz, ali é uma praia pequena, né? Sei lá quantas, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, cara. E aí começou uma bateria, né, cara? Eu, modéstia à parte, eu sempre surfei bem esse tipo de onda, a onda cheia, mas com força, entendeu? Não é aquela onda completamente fraca. Comecei a pegar uma atrás da outra boa. Chega no final, cara, ele precisava de 5,60 e alguma coisa, cara, ele pegou uma onda. Aí ele fez o que a galera tá fazendo agora, ele chegou na areia, fez assim para os juízes, e, não deu. Cara, e assim, você imagina como o Kelly ficou nesse mês aí, porque ele tinha perdido pro Teco lá na frente, lá no campeonato anterior, e perdeu para ti, né? E teu caminho, velho, se eu não tiver com a memória falhando, dando bug agora, eu acho que no teu caminho teve Demi Redman, Demi Redman, né, Barton Lynch, a tua final foi com Jeff Booth, não foi isso? Jeff Booth, mas eu acho que Vitinho estava na praia, né? O mais legal também, cara, foi na semifinal que eu estava correndo contra Shane Power, que era o Julian Wilson da época, entendeu? Um cara que era cotado para ser campeão mundial. A gente fez até um programa falando sobre isso. O Shane, né? O Shane Power, o Shane Harry, o Shane Dorian e outros, quer dizer, o Shane Dorian não, mas o Shane Power, o Shane Harry e o Shane Bashan eram os caras cotados para ser campeão mundial. Faltava mais ou menos 7 minutos, cara, e eu estava em combinação. O cara estava com 17 pontos na minha frente, sei lá quantos pontos, eu estava em combinação. Você estava na Kombi com o Shane Harry? Estava no Shane Power. E aí, cara, em 5, 6 minutos, cara, eu consegui pegar 3 ondas, o cara não pegou nenhuma, eu consegui virar, ele ficou faltando uma onda assim de 5, alguma coisa, não conseguiu pegar e eu consegui. Tu vê que é uma coisa que realmente eu tinha que vencer esse evento mesmo, não sei porquê, mas porque é muito difícil de você sair numa combinação no mar pequeno, né? Com ondas fracas, né? E ainda eram 3 ondas naquela época, né? 3 ondas. Sim. E, lotado de brasileiros gritando, né, Vitinho? Os brasileiros gritando. Esse evento que o Tatuí ganhou, eu fiz quartas de final. Ficou em quinto, o Fabinho ficou... no circuito mundial do WSL, né? Foi o primeiro ano. E o ano seguinte... Eu me lembro que eu perdi para o Jeff Booth nas quartas. O Jeff Booth depois ganhou do Fábio Gouveia na semifinal. E aí foi para a final com o Tatuí. Ele estava ganhando de todos os brasileiros. Aí o Tatuí bateu nele. Ele deve ter ido numa boçalidade fodida, né? Pô, já tirei 2 brasileiros, vou bater esse outro aí. E a verdade é que os caras eram prepotentes nesse aspecto, cara, que os caras não valorizavam muito o brasileiro nessa época, não. Mas para ganhar, né, Tatuí? Tinha que ganhar, claro, né, cara? Exatamente. Tinha que ganhar 2 vezes. Tem que fazer 3, mano. 3 e forte. Mas essa história aí, a final do Tatuí foi em 94, que foi teu primeiro ano, Vitinho. Aí no ano seguinte, tu venceu lá na França também. E acho que foi o Todd Holland que você venceu, foi isso? Foi Todd Holland na final. Dizem que assim, a conversa que eu escuto dos bastidores aí, que era um dos caras mais chatos do circuito, né? É verdade? Ele era um cara, assim, reconhecido como um cara meio raçudo, né? Competia muito, corria atrás das ondas, era guerreiro, surfava bem tudo quanto é tipo de onda, mas
ele tinha uma estratégia de competição bem agressiva, assim, de segurar, de a prioridade, não deixar o outro pegar a onda. Era difícil competir com ele. Era um cara duro de ganhar. E teu caminho, cara, o de Tatuí eu lembro vagamente, mas o teu eu não lembro. Tu venceu quem nessa etapa aí, até chegar na final? Cara, então, foi bem parecido com o Tatuí, porque como eu já estava no segundo ano de circuito, né, e assim, naquela época, tinha o lance que nem hoje, assim, dos melhores, dos caras de cabeça de chave, e o outro que era mais lá atrás no ranking. No meu primeiro ano, se não me engano, 94, eu fui top 16 ou fui top 15º ou 16º. Alguma coisa assim, ranquei mais ou menos por aí. E eu fui correndo com vários caras. Assim, eu me lembro que o cara falou assim, pô, eu ganhou de Derek Rowe, aí ganhou do Tom Carroll, do Damon Harding, o Bartolini. Eu tinha ganho de vários campeões mundiais, assim, naquele campeonato. Só pegou campeão mundial, hein, velho? Só a cabeça. E aí depois semifinal com o Sunny Garcia, aí final com o Todd Holland. Cara, e assim, a gente falou aqui já de 99, que foi o teu melhor ano no circuito, você ficou em terceiro lugar, inclusive foi a melhor classificação de um brasileiro até o título de Gabriel Medina. Mas teve, antes disso, cara, eu acho que foi 96 ou 97, alguma coisa assim, teve uma época ali que tu assumiu a liderança do circuito por umas 2 etapas, não foi? Eu acho que não, do WQS. Tu não assumiu a liderança em 97, não? Alguma coisa assim? Ou foi o Teco? Não lembro. WQS, não. Foi WQS, né? Foi WQS, né? Então eu tô me passando. Mas me diz uma coisa, cara. Giovanni, fica à vontade, velho. Não, só ia dizer o seguinte, que toda essa conversa aqui, na verdade, cara, um problema que tinha, que talvez a galera não lembre, é que a gente não tinha transmissão ao vivo, nem a notícia chegava assim instantânea, como acontece hoje, né? A gente tinha que esperar a revista. Né? Tinha que esperar a revista trazer isso, cara. Então o cara tava ganhando na França e a gente ficava sabendo disso por meios indiretos, assim, ó. Bem depois, né? Naquela época a gente tinha que surfar bem pra caramba no campeonato, deixar claro que ganhou. E assim, a gente não tinha que ganhar só ali do juiz, ali, deixar claro isso. Parece que, assim, os caras tinham uma mídia que rodava o mundo, que era os filmes de surf, né? As revistas, surfing e tudo mais, que era mundial. O nosso mundo era só no Brasil. E as marcas que divulgavam a gente era só aqui dentro do Brasil. Então, quando a gente ia para o campeonato em Bells, em outros lugares, os caras eram patrocinados da Ripcool, né? E estavam ali, representando a Ripcool, aí os juízes iam lá naquela loja, e saía cheio de bolsa de roupa, e aí, o lance dos vídeos que aquele Taylor Steele fazia, que rodava o mundo todo. Os caras, antes de ser competidores, já eram famosos. A gente tinha que brigar pra caramba para aparecer. E o brasileiro ganhou lá na França. Aí vai aparecer um pouquinho. Ele vai lembrar de mim. Mas, assim, os caras não. Os caras, às vezes, ali no bairro dele mesmo, ele pegava mais um dia, o Taylor Steele filmava, mandava pro mundo todo, e o cara era famoso. O cara era tu falou de um cara aí, o Taylor Steele, e aí é inevitável não falar, né? Geração Momento, né, cara, que todo mundo era grandes estrelas e tal, todo mundo era considerado futuros campeões mundiais, e só o Kelly Slater daquela geração venceu. É verdade que você tinha uns caras muito bons, o Rob Machado, o Shane Taylor Knox, o Shane Dorian, o Pat O'Connell, o Ross Williams, e por aí vai. Mas esses caras, o grande fenômeno realmente era Kelly, mas o Taylor Steele acho que o Taylor Steele conseguiu deixar esses caras tão famosos quanto Kelly por causa dos filmes, né, velho? Claro. E, Marcos, e tinha um grande problema, principalmente no começo dos anos 80, que eram as marcas piratas, né, cara? A gente ainda era mal visto por causa disso, né, cara? Aqui no Brasil, né, velho? É verdade. Aí depois isso lógico, fizeram parte da convenção internacional, né? Isso teve que se adequar, mas no começo eu me lembro muito bem eu nunca fui patrocinado por nenhuma marca pirata, mas
a gente era mal visto por isso. Claro que sim. E a grande ironia é que o mundo deu uma volta tão grande que hoje os brasileiros dominam o Tour e a gente tem lá Felipe, Medina e Ítalo patrocinados pelas grandes do mercado internacional. Tem aquele cara que você chegava na bateria e falava, porra, caí com esse cara? Não, velho. Todo mundo menos esse cara. Tem um cara assim? Acho que o Fabinho foi um cara assim que era muito difícil de ganhar dele, né? Sim, até porque o Fabinho, na nossa geração, da minha e do Vitinho, foi o grande fenômeno, né, cara? O Teco também, né? Que era um grande competidor, o Jojó também e o Tinguinha. Eu acho que esses 4 eram os caras assim da nossa geração, né? Que competiu junto com a gente, que eram os caras difíceis pra caramba, né? De ganhar. Entendeu? O Ricardinho Toledo também, né, Vitinho? E o próprio Vitinho, cara, que era muito difícil de ganhar dele. Aquele Jake Peterson, os caras chamam de Snake. Snake. Não vou te falar. Aquele cara, eu não acho ele assim um excelente surfista, mas era difícil ganhar daquele cara, meu irmão. Cara chato, cara. Competidor chatinho dessa. Competidor. O outro era o Shea Lopes. Shea Lopes também, pô, irmão do Corey Lopes. Shea Lopes. Que isso, cara. Pô, os caras me davam um trabalho danado. Brasileiro era sempre. Vocês saíam no escuro para conseguir um lugar lá? Exatamente. Eu me lembro de dormir no palanque já uma vez, cara. Mas não era por questão financeira. A gente tinha dinheiro, mas não tinha lugar para ficar. Porque não conseguiam falar com antecedência, né, no local. Não tinha Airbnb, não tinha Airbnb. Não tinha. O mundo era muito mais difícil, né? Deixa eu te dar uma parte. Você sabe do atual momento dele, cara? Eu consegui achar ele aqui pelo Instagram. Pô, infelizmente ele não tá numa legal, não, cara. Ele, assim, como alguns outros surfistas que tinham muito dinheiro, muita fama, muito repentino, ele acabou se envolvendo com álcool, né, velho? Exatamente. Ele acabou se envolvendo com álcool, aí abandonou o circuito muito cedo, e depois foi morar lá em Sydney, ao norte de Sydney. E aí o cara sumiu, velho. Sumiu da cena. Uns anos atrás eu vi essa entrevista dele. Infelizmente foi na pior, né, velho? O cara se envolveu muito com... Ele disse assim, cara, eu só queria estar no Tour. Todo mundo achava que eu ia ser campeão mundial. Não tá nem aí. Eu cheguei no Tour, pô, eu tava surfando com os caras mais importantes, eu tava com o melhor salário, eu tava com isso, eu tava com aquilo, caí na noitada, e aí... Enfim, infelizmente, né? Infelizmente. Mas a festa fazia parte da nossa geração. Não existia nenhum campeonato que a gente não ia em duas tivesse uma baladinha. Isso não é. Mas, tipo assim, eu acho que isso depende de cada um, né, porra? É um bom filtro, né, cara? É um bom filtro. Eu posso até agradecer que, pô, participei de bastante festa, né, cara, eu vou te dizer uma coisa. Sobreviveu. Eu vou te dizer uma coisa, isso não tá tão longe, porque a semana passada, na live que a gente fez aqui com o Manziu e a galera dele, eles colocaram, o Robson colocou uma foto na balada, o Robson na balada de noite, e lá no meio da multidão, a galera de umas 50 pessoas, no meio da multidão, quem tava lá? Andy Irons. Eu falei, pô, cara, a foto é tua, mas tem um cara aí importante na foto, hein? Campeão da balada, né? Campeão da balada. E o cara assim, velho, tinha umas 50 pessoas na foto. No meio da cabecinha, no meio ali, tava o Andy Irons. Hoje em dia não tem mais espaço para isso, né, cara? Hoje em dia não tem, né, velho? São atletas de verdade, né? É verdade. Bem polêmica aí. Bem polêmica aí. Que um aéreo, como uma única manobra de onda que pode ser manobrável, inclusive, tá valendo mais do que o cara pegar a onda lá em cima e sair quebrando até lá embaixo. Como é que vocês estão achando esse critério aí? Vocês gostam disso? Pode falar aí, Vitinho, depois vou eu. Não, vai você também, vai você. Então, eu fugindo da polêmica, então, beleza, eu vou até falar com relação a esse evento agora, entendeu? Eu acho o seguinte, na minha opinião, no que eu vi o surf, no que eu vejo, o aéreo, cara, vamos dizer assim, é um atrativo, né? Uma exibição. Eu acho maneiro o cara fazer a onda completa, base top, fazer todas as manobras possíveis. Mas também tem um porém. Como um aéreo daquele do Gabriel Medina para a esquerda, tá? E alguns aéreos que o Ítalo fez de backside tem o seu valor. Mas isso pode se tornar uma coisa complicada no futuro, porque daqui a pouco as novas gerações, ainda mais com
com o lance da piscina, todo mundo vai fazer isso, entendeu? Então, eu acho que tem que ser valorizado bastante base top, entendeu? Agora, se for um aéreo extraterrestre, como foi do Medina naquela esquerda, né? E algumas do Ítalo de backside, tudo bem. Agora, vamos valorizar o surf bonito também, completar a onda desde do começo até o final. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu pergunto isso pelo seguinte: a gente já tá mais velhinho, né? A gente é de uma época que existiam as expression sessions, né? Existiam as baterias e as expression sessions para o cara ir lá fazer a manobra mais radical, o maior aéreo, por aí vai. E isso era muito bacana, isso era fora do campeonato. Né? Hoje, as expression sessions estão dentro das baterias. Aí a pergunta é a seguinte: para onde é que vai o surf de borda? Se os aéreos começarem, um aéreo apenas numa onda, começar a ter mais valor do que uma onda bem trabalhada. Eu acho que Fala aí, o pessoal vai ter que analisar muito isso aí e ver a qualidade do aéreo, como o Tatuí falou. O do Gabriel foi o melhor do campeonato, né? Foi o mais alto, foi o mais completo, foi lá fora. Tem que ser tudo analisado. Eu acho que as condições também de Newcastle, aquele tipo de onda, um fundo bem ruim, né? Aí os caras ficaram surfando na beira ali, né? Aquele quebra-coco, muito difícil de fazer as manobras com linha, com curvas, né? A onda não tinha muito espaço, onda curta. Então, influenciou muito para esse tipo de manobra. Depois que foi mais para fora, a onda ela tinha até um volume, mas era uma onda meio que irregular. De vez em quando ela te oferecia uma parte limpa, de uma hora para outra ela meio que morria do nada, né? Uma onda meio gorda, mas que tinha os seus momentos de junção. Eu acho que os brasileiros souberam aproveitar bem o seu talento, sacou? E jogar as manobras na hora certa. E é isso que vai ter que sempre ser feito, entendeu? Para o cara poder ganhar. E eu acho que o pessoal tem que começar a analisar. Quando chegar numa qualidade de onda muito boa, que é tipo Jeffreys Bay, né, uma onda mais longa, um Snap Rocks ali, Super Banks, que é aquela onda que vem até a beira, tem que analisar bem se realmente o aéreo que o cara deu foi no crítico, né? No buraco da onda, para poder dar nota. Porque, o cara ia até a beira, espancando, rasgando, carving, né? Com surf lindo, trocando de borda, usando todas as variações de manobra. Aí o cara vai dar um acelerado e dá um aéreo e já volta a pegar a prioridade. Ele matou a bateria. Matou a bateria, exatamente. Matou a bateria, tirou 10 ali no aéreo, voltou antes, porque o cara foi até a beira, né? Aí pegou a prioridade e matou. Já está com 10, vai pegar mais uma. Deixa eu dar uma parte, né? Deixa eu dar uma parte aí, Giovanni. Só eu acho que no futuro breve, cara, vai existir o surf de competições nas piscinas, tá? Eu acho que vai existir o qualificatório, né? Seja o qualificatório tanto o WQS quanto os outros, em ondas como a gente teve em Newcastle. E o Dream Tour ficou bem explícito agora nessa etapa. A gente está vivendo uma época que está sendo feito o que pode, né, cara? Infelizmente. Sim, mas o Dream Tour, cara, não pode ser esquecido, porque o começo desse evento foi muito sem empolgação, né? As ondas não estavam legais. Ainda bem que a estrela da WSL brilhou e na final estava alucinante. Mas a primeira divisão, os competidores da primeira divisão, só tem que surfar onda boa, né? Sim, é verdade. E assim, realmente fica chato, cara. Você vê um Gabriel Medina, um John, Felipe, o Ítalo em onda daquele formato quebrada. A gente quer ver os caras em ondas realmente que os caras vão expor o melhor deles. Então, eu acho Posso falar, você lembrou uma coisa? Lembrou uma coisa boa aqui. A WSL tem que agradecer os brasileiros que fizeram o brilho do campeonato, porque a onda por exemplo, o Ed Gabriel foi animal, mas ele poderia aplicar 2 manobras grandes. Mas aí eu comentei uma coisa com o Marcos hoje que pode fazer sentido, né? Tiraram um quesito do critério que poderia evitar que acontecesse isso, que era o aproveitamento da onda. Né? Se tu coloca de volta no critério o aproveitamento da onda, o cara vai pensar 5 vezes antes de passar toda a onda para dar um aéreo lá no final. Porque
Aí no critério, ele não aproveitou a onda. Ele passou toda a onda para dar um aéreo no final, porque é o que está acontecendo agora. Os caras estão premiando o cara que ignora a onda e vai para um aéreo animal. O do Medina, hoje mesmo eu falei para o Marcos, eu disse, mas não tinha outra coisa para fazer? O Marcos, não, cara, tinha espaço para fazer uma manobra antes. E depois olhando, a gente vê que tinha mesmo. E aí? O cara quase ganhou um 10, ou seja, os juízes estão concordando. Você sabe o que é que eu percebo? O problema não é que os caras estão ganhando 10 juízes estão concordando. Eu acho que os caras estão percebendo que os juízes estão dando mais nota no aéreo. Vou te dar um exemplo. O Ítalo, na bateria contra o Felipe, o Ítalo ele fez um 7,60, eu acho, manobrando, que ele pegou uma direita, manobrou lá de cima até lá embaixo. Aí o cara demanda tempo, energia, para voltar para o mar remando. Aí o cara volta para o mar, tá ouvindo lá do palanque. Ítalo Ferreira, 7,5 na onda. O cara pegou lá em cima e deixou lá embaixo. O que é que ele fez? Pô, velho, eu vou perder tempo surfando a onda até lá embaixo para ganhar um 7,5. Eu vou pro aéreo, que o nego tá me dando 8,5. Você pega o Morgan Siblick. Morgan Siblick, cara, naquela bateria, nas baterias contra o Wade Carmichael e a outra antes do Wade Carmichael, o moleque quebrou, velho. Quebrou na borda, entendeu? Então, assim, era uma onda que só tinha o inside ali, não tinha lá em cima. Então, quer dizer, esse cara pega lá em cima, ele é local. O cara conecta, chega lá embaixo, o cara faz 6, 7 manobras grandes, aí o cara dá um aéreo lá em cima, vale 10? Para mim, esse garoto foi o melhor surfista do campeonato. Ele também. Fez manobras, uma linha de surf, assim. Para mim, eu achei assim, falei até pro Ricardo, tinha conversado com ele, com o Martins, falei, ó, esse moleque aí vai ganhar o campeonato. Ele só não vai ganhar se ele não pegar um aerelista desse brasileiro aí. Se ele pegar um cara desse que der aéreo, ele vai acabar com a historinha dele. Mas ele era o melhor do campeonato. Com certeza. Aliás, o aéreo do Gabriel foi na bateria contra ele. A bateria dele contra o John John, parecia que o John John era um garotinho. Pô, era o campeão mundial, líder do circuito. Cara? O moleque, cara, fazia umas manobras que parecia que o John John era o Gromit. A escolha de Trestles como a onda para o dia final, eu achei ridícula. Além do ambiente do surf, a WSL ela quer trazer pessoas que não são do surf para assistir o surf, porque é bonito assistir surf, é legal assistir surf. Mas o cara assistindo uma condição daquela, o cara desanima, velho. É uma onda dos sonhos, né, cara? Assim, para o dia a dia. A grande questão é que você está disputando um título mundial e aquela onda ela não oferece nenhum desafio para o surfista. Nenhum. Por esse mundo que a gente está passando agora, por essa pandemia, das coisas que estão acontecendo, fica muito mais favorável você ir para um surf camp de G-Land, levar todo mundo para lá e não deixar mais ninguém entrar e fechar, e, sabe, não ter risco de corona. Vou dar um exemplo assim, não sei como é que está a Indonésia, mas fechar aquilo lá fica muito mais seguro e você tem uma onda perfeita que vai te oferecer o desafio, que vai oferecer todo tipos de manobra e vai ser um grande encerramento de ano. Com certeza. Cara, 1h56 minutos passou e eu nem vi. É isso aí, verdade. Beleza, obrigado, Vitinho. Obrigado aí, valeu, Giovanni, valeu, Marco, valeu, abração. Marcos, obrigado, valeu, Marcos. E nos vemos na próxima segunda, galera.